Num mundo dividido entre potências coloniais e povos em luta por liberdade, dois nomes se destacam como símbolos da dignidade e da resistência: Amílcar Cabral e Fidel Castro. Um africano, o outro caribenho. Um filho da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, o outro da ilha rebelde chamada Cuba. Ambos enfrentaram impérios armados até os dentes. Ambos sabiam que a liberdade não se pede, se conquista. Mas o que pouca gente sabe é que entre esses dois líderes nasceu uma amizade política tão forte, tão estratégica e tão perigosa que os colonizadores tremeram. Porque o que estava em jogo não era apenas uma relação diplomática, era a união concreta entre África e América Latina, contra o colonialismo e o imperialismo. Essa história, pouco contada nos livros de história e quase esquecida pelas narrativas oficiais, é um lembrete poderoso de que a libertação dos povos não depende de caridade, mas de solidariedade internacionalista. E é exatamente por isso que ela precisa ser contada agora, com a força que a memória exige e a urgência que o presente impõe. O que uniu Cabral e Fidel? Como se conheceram? O que construíram juntos? E por que essa aliança se tornou tão perigosa para os impérios coloniais? Para responder a essas perguntas, precisamos voltar à década de 1960, período em que o mundo estava em transformação. A África ardia em lutas de libertação, com dezenas de países tentando se livrar do domínio europeu. Portugal, uma das últimas potências coloniais da Europa, resistia com violência e crueldade, especialmente em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Enquanto isso, na América Latina, o Caribe fervia após a Revolução Cubana de 1959. Fidel Castro e seus companheiros haviam derrubado a ditadura de Fulgêncio Batista e implantado um governo socialista a poucas milhas dos Estados Unidos. Cuba, pequena e pobre, ousava desafiar o maior império do planeta. É nesse cenário que surgem Amílcar Cabral e Fidel Castro. Amílcar nasceu em 1924, em Bafatá, na Guiné Portuguesa, filho de pais cabo-verdianos. Brilhante desde cedo, ganhou bolsa para estudar agronomia em Lisboa. Lá, tomou contato com outros estudantes africanos e passou a questionar o sistema colonial. Ao retornar para a África, Cabral não voltou apenas como técnico agrícola. Voltou como estrategista. Fundou em 1956 o PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, e passou a organizar uma luta armada contra Portugal, baseada na organização popular no uso da cultura como arma de resistência e em uma ética política revolucionária. Cabral não era apenas um comandante, era um intelectual de alto nível, um pensador da libertação. Já Fidel Castro nasceu em 1926, em Birã, no leste de Cuba. Filho de um latifundiário galego, estudou direito em Havana e desde jovem se envolveu em movimentos contra a corrupção e o domínio estrangeiro sobre o país. Após várias tentativas de derrubar a ditadura, Fidel liderou, junto com Che Guevara e Camilo Cienfuegos, a guerrilha que tomou o poder em 1959. Ao assumir o governo, rompeu com os Estados Unidos, nacionalizou empresas estrangeiras e assumiu uma posição abertamente anti-imperialista. Mas Fidel sabia que a Revolução Cubana só teria sentido se fosse também internacional. Por isso, passou a apoiar movimentos de libertação na África e na América Latina, oferecendo treinamento militar, apoio logístico e assistência médica. Mas quando exatamente Amílcar e Fidel se encontraram? O primeiro contato pessoal entre os dois ocorreu em janeiro de 1966, durante a histórica Conferência Tricontinental, realizada em Havana. O evento reuniu líderes revolucionários da Ásia, África e América Latina, com o objetivo de construir uma frente comum contra o imperialismo ocidental. Cabral foi um dos oradores principais. Seu discurso impressionou profundamente Fidel. Cabral falava com serenidade e firmeza. Disse: "Não confundam a luta de libertação com simples guerras de independência. Estamos falando de uma transformação profunda das relações humanas, da valorização da cultura e da dignidade dos povos." Fidel ficou fascinado. Cabral era diferente.
Tinha uma clareza política rara, uma capacidade de análise que ultrapassava o senso comum dos líderes da época. Era culto, disciplinado e profundamente comprometido com a libertação do seu povo. Não queria apenas tomar o poder, queria transformar mentalidades. Para ele, a luta contra o colonialismo era também uma luta contra o complexo de inferioridade cultural que o Império impôs aos africanos. Como ele dizia, a descolonização real começa dentro das cabeças. Daquele encontro nasceu uma amizade sincera e uma colaboração prática. Cuba passou a fornecer apoio direto ao PAIGC. Guerrilheiros guineenses e cabo-verdianos eram enviados para treinar em Cuba. Aprendiam táticas de guerrilha, primeiros socorros, comunicações militares e logística de guerra. Ao mesmo tempo, Cuba enviava médicos para as zonas libertadas da Guiné-Bissau, ajudando a tratar feridos e vacinar populações que há décadas viviam à margem dos cuidados mais básicos. Era uma revolução concreta feita no terreno, e não apenas nos discursos. Fidel dizia sobre Cabral: ele é um dos mais brilhantes e completos líderes revolucionários do nosso tempo. E não era exagero. Cabral era ouvido, lido e respeitado por figuras como Che Guevara, Julius Nyerere, Agostinho Neto e Frantz Fanon. Sua análise sobre o papel da cultura na resistência ao colonialismo influenciou gerações. Mas, acima de tudo, sua prática era coerente com sua teoria. O PAIGC não apenas lutava com armas, construía escolas em áreas libertadas, promovia saúde básica e organizava o povo em assembleias populares. Era um modelo revolucionário que assustava os colonizadores, porque mostrava que os africanos não precisavam de tutores europeus. Sabiam se governar e se libertar sozinhos. A aliança entre Fidel e Cabral, portanto, não era uma aliança simbólica. Era estratégica e era perigosa. Portugal, aliado dos Estados Unidos e membro da OTAN, passou a ver a presença de Cuba na África como uma ameaça direta. O governo português denunciava a ingerência comunista em seus territórios, enquanto reprimia brutalmente qualquer tentativa de autonomia. Mas nem os tanques, nem os helicópteros, nem os campos de concentração coloniais conseguiram frear o avanço do PAIGC, que, com o apoio cubano e a mobilização popular, começou a conquistar vastas áreas do território guineense. Em 1972, mais de 2/3 da Guiné-Bissau já estavam sob controle do PAIGC. Escolas, clínicas e administração local já funcionavam sem intervenção portuguesa. E mesmo com o cerco militar, o PAIGC resistia. Essa vitória parcial aumentou o prestígio de Cabral no mundo inteiro. Ele foi recebido em fóruns internacionais, universidades e congressos. Mas essa visibilidade também o tornou alvo. Em 20 de janeiro de 1973, Amílcar Cabral foi assassinado em Conakry, capital da Guiné, onde estava exilado. O crime foi cometido por elementos infiltrados dentro do próprio PAIGC. Mas tudo indica que foi articulado com apoio dos serviços secretos portugueses. A morte de Cabral foi um golpe profundo para o movimento de libertação africano. Mas a semente estava plantada. Meses depois, em setembro de 1973, a Guiné-Bissau declarou sua independência unilateral. Em 1974, após a Revolução dos Cravos em Portugal, a independência foi oficialmente reconhecida. Cabo Verde também se tornaria independente no ano seguinte. E Cuba? Cuba permaneceu ao lado das causas africanas. Enviou milhares de combatentes para ajudar o MPLA em Angola a derrotar o exército sul-africano e os mercenários financiados pelo ZEUA. Enviou professores, médicos e engenheiros para Moçambique e Guiné. Fidel manteve viva a chama que ele e Cabral acenderam juntos. A amizade entre Cabral e Fidel foi mais do que uma aliança entre dois homens. Foi uma ponte entre continentes. Foi a demonstração de que a libertação dos povos não precisa passar por Washington ou Paris. Pode passar por Havana, por Bafatá, por Luanda. Pode ser construída com a força das periferias do mundo. Pode ser guiada por valores como dignidade, justiça e solidariedade. E o que o sistema fez com essa história? Enterrou, silenciou.
reduziu Cabral a uma nota de rodapé e transformou Fidel num vilão de cartoon. Mas aqui no canal Fronteiras, a gente reconstrói a memória que eles tentaram apagar. Porque saber que existiu uma amizade tão poderosa entre um líder africano e um revolucionário latino é por si só uma ameaça ao sistema colonial que ainda sobrevive. E é por isso que precisamos contar essa história. Você já tinha ouvido falar dessa relação entre Cabral e Fidel? Por que será que ela não aparece nos manuais de história? Por que será que nos ensinam que os africanos só conseguiram se libertar com a ajuda da Europa, mas escondem que foram os próprios africanos, com apoio de outros povos do Sul, que construíram sua libertação? A verdade é que a história oficial tem dono, mas a nossa memória é nossa, e ela grita. Se essa história te tocou, compartilha esse vídeo. Manda para quem precisa entender que a luta contra o colonialismo não acabou. Se inscreve no canal Fronteiras. Aqui, a gente conta o que eles tentam esconder, porque não basta saber a história. É preciso descolonizar a forma como ela é contada. E lembrar que, como dizia Cabral, a luta continua.